Convido os queridos que abram suas Bíblias lá em Marcos capítulo 11. Nós faremos a leitura dos versículos 1 a 11. Marcos capítulo 11, versículos 1 a 11. Diz assim o texto: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Até, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, tua palavra foi lida agora. E sabemos, ó Pai, que precisamos do Senhor, da ação do Teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos entender a Tua palavra. Por isso, abra a nossa mente e coração para entendermos. Senhor, fale de maneira especial ao nosso coração. Que possamos sair daqui, ó Deus, confiantes no Senhor, transformados pelo poder do Senhor, pelo agir do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Hoje talvez você tenha notado e tenha até se assustado quando chegou na igreja de manhã, né? Hoje não tinha nem lugar para estacionar o carro aqui, né? E eu até me perguntei, né? O que aconteceu? Eu estava lá fora, está todo mundo aí dentro da igreja, né? A igreja agora bombou, né? Um avivamento, né? Mas não foi isso que aconteceu. Nós, quando entramos aqui, lembramos, né? Relembramos que hoje nós comemoramos uma data muito especial no calendário cristão, que é o Domingo de Ramos, né? Ela é comemorada de uma maneira mais intensa pelos católicos, né? E por isso, hoje, como temos a comunidade católica aqui perto, hoje as ruas aqui estavam tomadas de carros, né? Mas eu gostaria de lembrar um pouco sobre esse tema. E talvez você possa se perguntar, mas vamos falar de novo sobre isso? Porque toda vez que nós chegamos perto da Páscoa, nós lembramos desses acontecimentos, né? É importante falar sobre esses acontecimentos e é importante também olhar sempre de uma maneira mais profunda para nós entendermos e tirarmos novas lições desse texto. Então esse foi um dos grandes desafios para mim nesses últimos dias, né, de olhar para esse texto com um olhar diferente do que nós vimos no ano passado, né? Mas é importante nós lembrarmos sobre tudo o que está acontecendo. E é sobre isso então que nós vamos falar. Hoje nós vamos iniciar uma série de pregações, se coloque por favor. A série de pregações tem como título Páscoa, a celebração da vida, porque nós não comemoramos apenas a morte de Jesus. Pelo contrário, como a Paula aqui mesmo falou, que nós precisamos buscar Jesus, e ela apontou para a cruz, né? E quando ela apontou para a cruz, nós entendemos que de fato a cruz aponta para Jesus, mas existe uma diferença, né? Jesus não está mais na cruz. Jesus, ele não está morto. Jesus não está pregado na cruz. Jesus está vivo, graças a Deus, né? Ele não é uma crítica, meu irmão, fique em paz. Todos nós entendemos o que você quis dizer. Mas o que nós precisamos celebrar de fato na Páscoa é a vida de Jesus, porque através da vida de Jesus nós temos vida.
É isso que Efésios fala para nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas antes ainda desse versículo vem uma frase: mas Ele nos deu vida. Nós só temos vida por causa da vida de Jesus. Então, por isso, nós iremos tratar desse tema durante esses próximos domingos, a começar de hoje, a Páscoa, a celebração da vida. E o primeiro tema, então, lembrando dessa data do calendário cristão, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos entender o que está acontecendo ali naquela época, naquele contexto. Jesus está chegando em Jerusalém, mas aconteceu algo uma semana antes disso. Uma semana antes de Jesus chegar em Jerusalém, montado nesse jumentinho, Jesus operou um dos maiores milagres já vistos. Jesus tinha chegado em Betânia, onde o seu grande amigo Lázaro tinha morrido, estava morto por 4 dias. Jesus então chega ao túmulo de Lázaro, pede para que removam aquela pedra, e ele grita ali em alta voz: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto agora sai vivo dali de dentro. Eu fico imaginando a cena, porque a Bíblia diz que ele estava atado em faixas, com um lenço no rosto. Eu imagino a cena, talvez assustadora, né, de ver ali quase que uma múmia saindo de dentro de um sarcófago, né, mas no caso ali de uma gruta, de um túmulo, mas saindo com vida, sem cheirar sem ter nenhum mau cheiro da carne que poderia ter apodrecido. Aquele que estava morto estava vivo agora. E o interessante é que muitas pessoas que saíram de Jerusalém foram até Betânia. Betânia é uma distância de aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Aqueles irmãos de Jerusalém foram para a casa das irmãs de Marta, as irmãs Marta e Maria, para poder chorar a morte de Lázaro. Então tinha muitas pessoas naquele lugar. E quando Jesus opera esse milagre, a popularidade de Jesus vai às alturas. Todo mundo quer saber desse Jesus. E passado uma semana, essas pessoas sabem que Jesus estará em Jerusalém. Por que Jesus estará em Jerusalém? Porque o judeu ele tinha que estar em Jerusalém para comemorar 3 festas, que eram as festas do ano que eles tinham a obrigação de estar. Era a festa da colheita, ou do Pentecostes, a festa dos tabernáculos e a festa da Páscoa. O que significa a Páscoa? Até então, eles comemoravam a Páscoa, lembrando da passagem do anjo, da última praga lá no Egito, quando o anjo passou por cima das casas que foram marcadas com o sangue do cordeiro, e ali naquelas casas o anjo não entrou e matou o primogênito, mas todas as outras casas que não tinham essa marca, o primogênito morreu. Até o primogênito dos animais foram mortos. Então Páscoa, essa palavra significa passar por cima. Então Páscoa significa a passagem do anjo por cima. É a libertação do povo de Deus. Como que Deus libertou o povo de maneira sobrenatural. Então todo ano eles se reúnem para poder festejar. E sabendo que Jesus estava chegando naquele lugar, uma grande multidão vai ao encontro dele. Fica ali na porta da cidade, esperando esse homem passar. Esse homem que é tão poderoso, esse homem que nem a morte pode resistir à sua ordem. Então, quando Jesus vai chegando perto da cidade, ele manda que busquem um jumentinho para que ele pudesse entrar montado nesse jumentinho. Lembrando que é um animal que ninguém nunca havia montado ainda. Ele então, os seus discípulos obedecem, pegam o jumentinho, ele monta naquele animal e começa a caminhar. E aquela multidão começa a gritar, começa a ovacionar ali, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. Os que estavam à frente de Jesus gritavam isso, os que já estavam atrás clamavam e gritavam também. Eles começaram a tirar suas túnicas. Como nós sabemos, as roupas eram com várias camadas, né, que eles usavam ali. Começaram a tirar algumas dessas camadas de roupa e jogar no chão para que Jesus passasse por cima. Alguns pegaram ramos, jogaram ao chão para que Jesus também passasse. E esse povo estava ali adorando a Deus.
adorando a Jesus Cristo. E Jesus então entra em Jerusalém. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. Sobre algumas verdades que esse texto vem a nos revelar sobre Deus e sobre o reino dele que é chegado. E em primeiro lugar, irmãos, algo que nós podemos ver é que a entrada de Jesus em Jerusalém revela que Deus está no controle de toda a história. Deus está no controle de toda a história. Talvez isso seja algo que você está cansado de saber. Você pode até repetir isso várias vezes, mas muitas vezes nós nos pegamos perguntando por que isso está acontecendo. Mas hoje é dia de relembrar que Deus está no controle de toda a história. Por que nós podemos chegar nessa conclusão? Se você olhar esse texto que nós acabamos de ler, o texto aqui de Marcos, nós vemos que praticamente metade desse texto é falando sobre um jumentinho. É falando sobre algo que está para acontecer, falando sobre um animal que, num primeiro momento, parece que é até insignificante no meio dessa história. Mas todos os evangelistas gastam um bom tempo falando sobre esse jumentinho. Por que ele fala sobre isso? Porque isso é o cumprimento de uma promessa. Essa promessa está lá em Zacarias 9, capítulo 9, versículo 9. Essa promessa diz o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, um jumentinho cria de jumenta. Irmãos, Deus controla todas as coisas. Deus, ele não é pego de surpresa. Deus, ele está comandando tudo, e tudo que acontece está debaixo da mão dele. Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a sua vida vem para nos mostrar o que Deus tinha preparado para todos nós, antes ainda da fundação do mundo, antes ainda da criação da humanidade, antes ainda do homem pecar, cair. Deus já tinha preparado todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa quando o homem e a mulher comeram do fruto e desobedeceram a ele. Pelo contrário, olha o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo, tudo já estava certo. Antes da fundação do mundo, tudo já está decretado. Tudo já está no controle de Deus. E Deus então vem cumprindo todas as suas promessas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, existem mais de 300 profecias falando sobre o Messias. Todas essas profecias se cumpriram. Algumas delas nós podemos lembrar aqui, Isaías 7,14, que diz que que o Messias nasceria de uma virgem. Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, aquela moça que não tinha ainda conhecido seu marido, não tinha tido nenhum tipo de relação. Uma profecia que foi cumprida. Oséias 6, 1 e 2 fala sobre a ressurreição do Messias ao terceiro dia. Jesus Cristo, como nós falamos, não está morto, está vivo, ressuscitou ao terceiro dia. Salmo 22:16, que fala que as mãos e os pés seriam traspassados. Jesus Cristo teve as suas mãos e os seus pés furados naquela cruz do Calvário. O Salmo 22:18, que diz que as suas vestes seriam divididas. Quando Jesus Cristo foi crucificado, os soldados pegaram a sua túnica, rasgaram, dividiram as suas vestes ali. Salmo 34:20 diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E era comum, quando uma pessoa era crucificada, para adiantar a morte dessa pessoa, quebrar as pernas daquela pessoa que estava crucificada. E eles fizeram isso com os ladrões que estavam do lado de Jesus. Mas quando chegaram para fazer isso em Jesus, Jesus já havia morrido. E por isso, então, Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Tantas outras profecias, irmãos, que foram cumpridas. Por que tudo isso aconteceu? Porque Deus
está no controle de todas as coisas. Mais uma profecia se cumprindo, Zacarias 9:9, nós acabamos de ler aqui. Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho. Mais uma declaração de quem ele era. Esse Jesus já tinha dado várias provas de que ele era o Filho de Deus. Ele já havia transformado água em vinho, curou cegos, leprosos, multiplicou pães, multiplicou peixes, expulsou demônios, andou sobre as águas, acabou tempestade, ressuscitou pessoas. Ele já tinha mostrado quem ele era de fato. As profecias que falavam sobre o poder desse Messias foram cumpridas. As profecias que falavam sobre a decência, sobre o caráter, sobre a atitude de Deus desse Messias, todas elas foram encontradas em Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o texto, fica muito claro que Deus, na sua eterna sabedoria, conduz todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. Não para a nossa honra e para a nossa glória, mas para a honra e glória do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que nós acabamos de cantar aqui, né? E sabendo que o cooperar para o nosso bem é seguir a vontade de Deus Pai. Todas as coisas estão no controle de Deus. E diante disso, irmãos, saber que Deus conduz a toda a história com mão forte deve nos encher de esperança, deve nos encher de confiança, deve nos trazer uma paz sem igual, porque nós podemos saber e entender que Ele continua cuidando de nós. Nesse exato momento, irmãos, Deus está trabalhando e cuidando de nós. A palavra de Deus, Isaías 64:4, nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Irmãos, eu não sei como que você entrou nessa noite aqui, eu não sei quais são os anseios do seu coração, sei que alguns dos que revelaram lá em cima enquanto nós estávamos orando, mas de outros eu não sei. Mas Deus sabe todos os seus anseios, Ele sabe todos os seus medos, Ele sabe de todas as suas lutas, e nesse exato momento, esse Deus está trabalhando em favor da sua vida. Você crê nisso? Amém? Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Por mais que aos nossos olhos nós não estamos vendo, não estamos entendendo, nós podemos esperar no Senhor, porque Ele é o mesmo Deus de antigamente, o mesmo Deus que libertou o povo do Egito, é o mesmo Deus que cuidou de você, que se revelou a você lá atrás, quando você entendeu quem de fato era Ele. Aquele mesmo Deus é o Deus de hoje, é o Deus que continua no controle da nossa história. Olhando para a nossa vida, nós podemos ver como que Deus tem trabalhado, como que Deus tem conduzido, e nós podemos ter a certeza de que Deus está nos levando para viver de acordo com a vontade dEle, para honrar a Ele, para bendizer a Ele. Porque é para isso que nós estamos aqui. Não para nos gloriar, não para nos satisfazer, mas nós estamos aqui para servir a um Deus vivo e verdadeiro, um Deus criador de todas as coisas. Mas em segundo lugar, a entrada de Jesus em Jerusalém revela o amor de Deus por nós. É impossível nós olharmos para principalmente nesses últimos dias de Jesus e não ver o amor desse Deus sendo expressado pela obra de Jesus. Deus, Ele nos ama demais. Deus, Ele nos ama a ponto de enviar o seu Filho. João 3,16 nos fala sobre isso. Ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17 continua dizendo: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O amor do Pai é representado na obra do Filho. Nós podemos ver isso claramente. Mesmo diante de tantos perigos, diante de tantas ameaças de morte, Jesus Cristo continua a cumprir a sua missão. Ele vai para Jerusalém, sabendo tudo o que iria acontecer lá. Quando nós olhamos os textos anteriores, quando se fala da morte de Lázaro e da ressurreição, nós vemos
os fariseus se posicionando e se organizando para matar a Lázaro e matar a Jesus Cristo. Jesus Cristo sabia dessa perseguição e mesmo assim ele não desistiu. A palavra de Deus nos diz que quem olhava para o semblante de Jesus via apenas pelo seu semblante que ele estava decidido a ir para Jerusalém. Nada podia deter a Jesus Cristo, porque ele estava cumprindo a missão do Pai. Tudo isso por amor a nós. Irmãos, se isso não nos constrange diante do modo que nós vivemos, que nós levamos a nossa vida, que nós vivemos a nossa espiritualidade, então nada mais vai nos constranger. Porque quantas vezes nós fazemos como Pedro fez? Quantas vezes nós negamos a Jesus? E talvez você pode pensar, mas quando que eu neguei a Jesus? Quando nós, muitas vezes, não queremos nos comprometer com Ele, com a obra dEle. Quando nós, muitas vezes, dizemos sim ao pecado e fazemos calar a voz do Espírito Santo que habita em nós. Quando nós queremos viver a nossa vida do jeito que nós achamos que devemos viver e ignoramos e não buscamos entender como Deus quer que nós vivamos. Quando nós queremos fazer as coisas que nós queremos e não queremos deixar de fazer as coisas que desagradam a Deus. Deus enviou seu Filho por amor a nós, para morrer naquela cruz por nós, para pagar uma dívida que era impagável. E por causa desse sacrifício nós temos esse acesso ao Pai. É uma notícia muito difícil quando nós muitas vezes fazemos essa comparação ou essa reflexão na nossa vida. Mas existe uma notícia boa para nós. A notícia boa é que, como também nós cantamos aqui, que esse amor é um amor infinito. Que o amor de Deus é um amor imensurável. É saber que, independente das coisas que nós fazemos, Deus não nos deixa de nos amar. O amor dele é um amor muito grande. E Ele está de braços abertos para nos receber. Ele está de braços abertos para nos levantar diante do nosso arrependimento, diante da nossa reflexão e ver como nós somos falhos e podemos nos achegar novamente pedindo perdão a Deus. Deus nos ama muito. Deus nos ama muito. E isso não é porque nós podemos oferecer alguma coisa a Ele. Ele nos ama. E nós só podemos amá-lo porque Ele nos ama. Mas ainda, em terceiro lugar, a entrada de Jesus revela que eu devo viver uma vida de obediência a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos os discípulos obedecendo a uma ordem de Jesus. Jesus fala para ele: olha, entra nessa aldeia, ali vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, vocês vão lá, peguem esse jumento, se alguém perguntar, vocês dizem que é para o mestre usar e que depois nós vamos devolvê-lo. E aí esses dois discípulos chegam ali na entrada da cidade, vê de fato o jumentinho preso, vão para pegar, as pessoas perguntam: olha, o que vocês estão fazendo? Vão levar nosso jumentinho embora. E aí eles explicam, falam exatamente o que Jesus disse para eles, e então aquelas pessoas deixam que os discípulos levem o jumentinho para que Jesus entre na cidade montado. Quando nós vamos estudar mais profundamente sobre esse texto, alguns estudiosos vão dizer que os discípulos eles não entenderam de fato o que Jesus queria quando mandou eles entrarem ali e pegarem o jumentinho. Para eles não fazia tanto sentido assim Jesus ter que montar em um animal. Jesus podia entrar andando naquele lugar. Mas como nós vimos, isso aconteceu para se cumprir uma profecia. Jesus Cristo conhecia muito bem essa profecia, mas os discípulos não conheciam essa profecia. Eles só foram entender isso mais tarde. Isso, irmãos, nos leva a pensar sobre o que Deus tem falado conosco e qual tem sido a resposta que nós temos dado a Ele. Porque uma coisa que também nós precisamos lembrar é que naquele tempo esses discípulos eles tinham o acesso a Jesus Cristo o tempo todo, em carne e osso, face a face. Jesus Cristo falava com eles ali em voz audível e eles respondiam e obedeciam, e de fato foi o que eles fizeram aqui, mesmo sem
entender o que eles tinham que fazer, o porquê daquela ordem que Jesus havia dado a eles, eles vão e fazem conforme o mestre tinha mandado. De fato, porque ele era o mestre. Né? Jesus Cristo sempre foi reconhecido como um mestre, um rabino, alguém que ensinava e os outros que seguiam estavam ali submissos à vontade daquele rabino, daquele mestre. Então eles ouviram Jesus dizendo, mandando, dando a ordem, e eles foram e fizeram o que Jesus tinha dito. Agora, para nós, nos dias de hoje, como nós podemos aprender a ser obedientes a Deus? Porque nós temos Jesus Cristo aqui em carne e osso, falando ao nosso ouvido. Você tem ouvido a voz de Jesus aí, audível no seu ouvido? Não, né? A gente não ouve assim, não é assim que funciona mais. Mas nós temos outra coisa. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia. E temos um livre acesso. É tão fácil nós termos a Bíblia. Hoje nós comentávamos ainda lá na escola dominical, junto com os adolescentes, que há 10, 15 anos atrás, qualquer lugar que você fosse, tinha uma Bíblia. Qualquer família, mesmo que fosse uma família que não fosse evangélica, não fosse crente, podia ser católico, podia ser até alguém que nem seguisse alguma religião, mas existiria uma Bíblia ali naquele lugar. Hoje em dia, parece que nem na casa dos crentes tem mais Bíblia. É tão difícil se encontrar isso. E se é difícil encontrar a Bíblia, quanto mais pessoas que têm buscado aprender a palavra de Deus. Porque nós entendemos que é desse modo agora que Deus tem se revelado para nós. É desse modo que Deus vai nos chamar a viver uma vida de obediência. Ele vai nos guiar, vai nos nortear através da palavra de Deus. E como nós vamos ser obedientes se nós não estamos buscando entender a vontade de Deus, buscando ouvir a voz de Deus através da palavra dele? Quantas vezes nós temos negligenciado a leitura da palavra de Deus? Quantas vezes nós temos gasto mais tempo no celular vendo vídeos, stories e tudo mais aí, e deixamos de meditar na palavra do Senhor? Como nós vamos ser obedientes a Deus se nós não estamos ouvindo a voz de Deus? Para ser obediente, irmãos, nós precisamos conhecer esse Deus. Nós temos o dever, enquanto crentes, de sermos conhecedores da palavra de Deus. É o modo que Ele tem se revelado a nós. Como está o seu conhecimento de Deus? Você conhece desse Jesus que você professa? Você sabe falar desse Jesus com alguém? Para sermos discípulos obedientes a Deus, é necessário ouvir a Deus através da Bíblia. Crente que não lê a Bíblia não consegue viver como Deus quer. Essa é uma verdade. Uma verdade negligenciada. Mas é uma verdade. Nós precisamos conhecer a Deus. Mas ainda, hoje o sermão é um sermão mais batista do que presbiteriano. Tem mais de 3 pontos. Sermão, então hoje nós vamos para o 4º ponto. A entrada de Jesus revela que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Existe um ditado que diz, né? A voz do povo é a voz de Deus. E talvez, se quem acredita nesse ditado estivesse lá naquela situação, iria confirmar toda a sua confiança nesse ditado, né? Porque ao ver Jesus Cristo entrando em Jerusalém, aquele povo gritando, clamando ali a Jesus, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Deve ter sido um momento muito bonito ali, as pessoas reconhecendo a Jesus Cristo passando no meio de toda aquela multidão, e talvez ali, aos nossos olhos, nós poderíamos dizer que estava acontecendo um avivamento, né? Naquele lugar, né? Foi quase um avivamento. A única coisa que deixou que não fosse um avivamento foi o quase. Porque quando se coloca o quase na frente, quer dizer que não aconteceu de verdade. Pessoas ali gritando, dizendo que Jesus é o Rei. A palavra Hosana, que nós lemos aqui, ela significa salvar,
mas é de um modo mais incisivo, a ideia de salvar agora. Então, quando eles estão gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, salva-nos agora, bendito que vem em nome do Senhor. Salva-nos agora, porque nós vemos que você é poderoso demais. Salva-nos agora, porque você é aquele que tem o poder de um Deus. É isso que eles estão dizendo aqui. Vale lembrar, irmãos, que aquelas pessoas estão vivendo uma opressão muito forte do Império Romano. E eles sabiam que só alguém muito poderoso poderia libertá-los dessa opressão do Império. E quando eles olham para a figura de Jesus, eles veem um homem que tem curado pessoas, um homem que tem transformado pão e peixes em número muito grande, tem transformado a água em vinho, tem operado milagres, tem feito prodígios. Só alguém com tanto poder assim pode libertar esse povo do império. Então eles olham para Jesus, veem o poder de Deus em Jesus, mas estão cegos, porque eles não conseguem ver o Deus de poder que está na frente deles. Eles olham para o que Jesus pode oferecer a eles, mas não reconhecem de fato quem é esse Jesus, o Senhor dos Senhores, o Messias esperado. Algumas pessoas até podiam reconhecer Jesus de fato como Messias, mas a maioria estava olhando para o poder desse Jesus, o poder libertador dele, e queriam isso. Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, não é diferente. Quantas pessoas buscam a Deus por causa do que Ele pode oferecer, pelas coisas que Ele pode dar, ou buscam a Deus nesses lugares onde, na verdade, o que é pregado não é Deus, mas é o homem sendo algo que Deus necessita. Há pouco tempo atrás ouvi uma pessoa, não sei se era pastor, mas em uma comunidade, essa pessoa dizia que quando nós morrermos, nós que somos crentes, poderemos chegar a Deus em pé de igualdade, porque nós seremos com Deus, e aí o papo vai mudar, porque aí Ele vai ter que explicar algumas coisas para nós, porque agora nós estamos no mesmo patamar. Outros que vão dizer que você é o ponto fraco de Deus, outros que vão dizer que Deus necessita da sua adoração. Irmãos, as pessoas estão buscando aquilo que satisfaz o seu próprio coração, ou aquilo que satisfaz o ventre, né? A palavra de Deus fala sobre isso. As pessoas buscam o que Deus pode oferecer, mas não estão dispostas a oferecer a Deus, a servir a Deus, mesmo se Ele não der nada para vocês. Que triste isso, irmãos, porque muitas vezes nós também somos levados a viver assim. Muitas vezes nós olhamos diante das situações da vida e diante do que nós queremos ter ou do que nós já temos, e começamos a achar que Deus não gosta tanto de nós porque Ele não tem nos dado o que nós queremos ter. Mas Deus não nos promete essas coisas. Deus, Ele nos promete algo muito maior do que o ouro e do que a prata. Deus nos promete algo muito maior do que apenas ter o nosso ego acariciado. Deus nos promete a vida eterna àqueles que reconhecem a esse Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Precisamos olhar para Jesus e ver o Deus poderoso que Ele é. Não apenas reconhecer o poder que Ele tem e esperar receber o máximo que nós podemos ter desse Deus. Aquela multidão estava vivendo assim, porque há menos de uma semana, essas mesmas pessoas que estavam gritando aqui por Jesus, elas estavam gritando: crucifiquem, crucifiquem a Jesus. Em quinto lugar, esse texto revela para nós: a entrada de Jesus revela um reino de reconciliação e paz. Quando nós vemos essa profecia do bonitinho, ela comunica pelo menos duas coisas para nós. A primeira coisa é que o rei chegou, e esse rei é um rei humilde.
Quando o general romano ganhava algum tipo de guerra, ele entrava dentro da cidade com a sua melhor carruagem, com um cavalo, com o adorno mais bonito que tinha, com a armadura reluzente, e ele passeava no meio do povo com toda aquela pompa, mostrando todo o seu poder, as suas armas de guerra, mostrando como ele era poderoso. E Jesus Cristo faz totalmente o contrário. Ao invés dele entrar nesse cavalo alto, forte, adornado, Jesus entra com um jumentinho, um animal de trabalho, um animal de carga. E ao fazer isso, a multidão vê que ele é um rei que não está preocupado com riqueza, que não está preocupado com poder. Eles veem um rei que é humilde, um rei que de fato veio para servir, não para ser servido. Por mais que nós devamos servir a Deus, esse Deus Filho, Ele nos ensinou que nós precisamos servir. Em segundo lugar, Jesus anuncia um reino de paz e não de guerra. Os historiadores contam que naquela época, quando o rei estava preparado para guerrear, ao entrar no reino inimigo, ele entrava com todos os seus carros de guerra e montado em um cavalo muito forte para demonstrar poder, e ali ele entrava em espírito de guerra. Mas quando o rei queria levar uma mensagem de paz, queria trazer uma mensagem de reconciliação, esse rei entrava montado em um jumentinho para mostrar uma humildade, para mostrar que ele veio em paz, que ele não estava com vontade de guerrear. E Jesus Cristo mostra isso. Jesus Cristo instaura o seu reino de paz. Aqui na terra ainda existe a guerra, mas Deus instaura a paz entre o homem e Deus. Jesus Cristo reconcilia o homem com Deus. Porque quando o homem e a mulher comem um fruto proibido, eles estão declarando uma guerra com Deus. E Deus não se relaciona com o pecado. E por causa disso, Jesus Cristo então vem ao mundo para pagar pelos nossos pecados, para nos reconciliar, para trazer paz, e não apenas paz ao nosso coração, mas para acabar com essa guerra entre o ser humano e Deus. Agora Deus instaura a paz entre o homem e Deus. Deus fala desse reino de paz. Irmãos, tantas coisas que nós podemos aprender com esse texto aqui nesta noite. Tantas coisas que a entrada de Jesus nos comunica. E para nós, ela comunica uma entrada dolorosa. Jesus teve que sofrer para que eu e você pudesse desfrutar das dádivas do reino desse Deus. Para que nós pudéssemos desfrutar e experimentar das maravilhas eternas da vida eterna, das maravilhas do reino de Deus agora e no porvir. Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz por todos nós, mas ele não está morto, ele está vivo, e nós precisamos adorar esse Deus com o melhor que nós podemos oferecer. E talvez essa frase ao seu coração possa parecer como se nós pudéssemos oferecer algo tão grandioso, mas nós não podemos oferecer nada grandioso, mas o pouco que nós podemos oferecer diante da nossa pequenez, da nossa fragilidade, nós precisamos fazer. Nós precisamos buscar oferecer cada vez mais de nós a Deus, porque Ele ofereceu o melhor por nós. O seu Filho amado morreu na cruz para nos salvar, para nos reconciliar. Diante de tudo que nós vimos hoje, então, nós meditamos e aprendemos que a entrada de Jesus em Jerusalém revela que Deus é um Deus que está no controle de toda a história. Revela o amor de Deus por nós. Revela que devo viver uma vida de obediência a Deus. Revela que a voz do povo não é a voz de Deus. E revela um reino de paz e de reconciliação. Que Deus nos abençoe. Que a cada dia mais nós possamos refletir sobre tudo que Deus fez por nós
sobre o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. E que a nossa resposta seja uma resposta de adoração a esse Deus, de obediência a esse Deus.